A senhora teve um dia bastante conturbado, né? Com a notícia da morte, infelizmente, de um companheiro, de senhor da tarefa. Que no momento da senhora deixar essa mensagem, de Luiz Antônio Lorenzon, né? Que é dirigente da FUT Pernambuco, da Federação Única dos Petroleiros da FUP também, né? Queria que a senhora deixasse essa mensagem. Acho que é a primeira vez que a senhora vai falar nisso, né? De forma pública. Sim, hoje para nós é um dia muito triste, é um dia triste porque, para além de perder um grande militante, um militante muito disciplinado, construiu sua trajetória nas lutas sindicais, mas tem uma trajetória muito vinculada aos movimentos sociais, em especial o Movimento Sem Terra, a campanha Mãos Solidárias. Lorenzon era muito amigo, né? Era um amigo pessoal, era um amigo da família, da grande família Sem Terra, e pela sua disciplina e pela sua trajetória, ele com certeza parte deixando um legado e muita saudade. Muito bem. Eu gostaria de saudar a todos e a todas que estão entrando aqui na nossa live. Aproveitar para convidar, né, a todos a curtirem, a seguirem nosso canal, nosso projeto, @, plenário underline virtual. A íntegra desse bate-papo a gente vai colocar no YouTube e os principais trechos, os cortes, né? A gente coloca aqui no Instagram. Deputada, infelizmente também essa semana, a gente, claro, gostaria de começar essa entrevista falando um pouco da sua trajetória, dos seus projetos, mas a senhora foi vítima de uma grave, né, ocorrência. A gente se posiciona aqui contrário a qualquer tipo de preconceito, seja racial, seja social, de gênero. Não cabe mais espaço para crimes como esse, né? A gente entende que é um crime sim, em pleno século XXI. É, a senhora foi vítima de racismo cometido por um ex-deputado. A Assembleia Legislativa soltou uma nota, vou ler aqui, se solidarizando com a deputada. A atitude também foi condenada pelo prefeito do Recife, João Campos, que prestou solidariedade. E como é que a senhora tem passado esses dias, depois desse acontecimento? Primeiro dizer que eu sou, né, uma jovem dentro da Assembleia Legislativa de Pernambuco, uma Assembleia que, se a gente for olhar para o histórico de participação tanto das mulheres como de pessoas autodeclaradas negras dentro daquela casa que deveria conter a diversidade do povo brasileiro, é baixíssima a participação. Quando a gente vai olhar para as mulheres, por exemplo, de 49 deputados que nós temos na casa, nessa legislatura a gente tem apenas 6 mulheres, né, que foram eleitas. Esses dias eu fui para uma exposição que fazia homenagem a mulheres na política e tinha uma parte dedicada às deputadas estaduais de Pernambuco. E o que me deixou mais impressionado daquela exposição era que todas as deputadas da história de Pernambuco cabia em apenas 2 páginas. Esses dias eu fui olhar um calendário que foi organizado pela Assembleia, um calendário dedicado ao mês das mulheres, e na capa cabia todas as mulheres que foram eleitas até 2026, 2020, 2013. Então, a gente tem um abismo gigante da participação das mulheres. E quando a gente vai para a questão de raça, de cor, principalmente do quanto o povo preto ocupou aquele espaço, a participação é baixíssima. Portanto, aquele espaço ele não está na sua estrutura, no seu sistema, preparado para receber o povo preto, o povo pobre, que vem de um histórico de luta e organização social. Então, o perfil, né, dos deputados que estão ali, né, são deputados, na sua maioria, homens, brancos, que representam uma parcela, né, da sociedade, em especial, enfim, interesses econômicos, muitas vezes antagônicos e divergentes do lado que nós estamos. Por que eu estou dando esse contexto? Porque eu até dei várias entrevistas que me perguntavam, né, quem tinha sido deputado.
Eu não vou falar o nome, primeiro, que eu acho que não convém falar, e o que eu quero apontar é justamente a criticar o sistema. Isso aconteceu quando eu estava dentro de um elevador, um ex-deputado que tem uma trajetória política muito grande, assim, né? Não só na Alep, mas também na sua cidade. E eu vivi uma situação que, para mim, foi desconfortável, né? Foi constrangedora. Ele fez uma comparação com outra pessoa e, nessa comparação, disse que eu era queimadinho. E eu falei na tribuna e reforço que o que também me deixou mais surpresa da declaração do deputado, inclusive agradeço aqui a palavra do deputado Gilmar, que estava acompanhando a live até agora, que um ex-deputado ter no seu vocabulário expressões racistas. Ele pode até não ter consciência, mas é isso que a história faz com a gente, né? A gente foi só uma brincadeira. Chamei fulano de tal, foi só uma brincadeira. E a gente não sabe que a maioria das piadas, a maioria das brincadeiras no nosso Brasil, elas são machistas, misóginas, LGBTfóbicas. Então, para mim, ser chamada de queimadinha, né, me feriu. Até porque eu sou uma mulher negra. E as pessoas também, às vezes, ficam constrangidas a chamar mulheres negras de mulheres negras. Então, eu não poderia deixar essa situação passar, visto que a gente tem aí um histórico de deputadas com o meu perfil que passam diariamente racismo, situações constrangedoras na casa que é a casa do povo. Então, inclusive, recentemente nós tivemos uma deputada em São Paulo que foi maltratada, né, pelos servidores da casa, que não identificavam ela como deputada, que ela era barrada nos espaços. Então, o que eu posso dizer da Assembleia é que é um espaço que me trata muito bem, eu sou muito respeitada por todos e todos os deputados. Até agora, eu nunca passei nenhuma situação com os deputados dessa legislatura. Eu acho que é importante, inclusive, deixar isso aqui registrado. Então, foi essa situação e quis registrar para fazer com que isso não aconteça mais, né? Exato, porque é fato de que muitos casos como esse, não só dentro do âmbito político, ele ocorre bastante, né? E muito ocorre até hoje, justamente porque as pessoas, a maioria vítimas, pela o seu gênero, ou sua cor de pele, elas não se manifestam. Elas mesmas, muitas não se importam, né? Porque o sistema já levou a isso. Então, é importante que realmente se abra a boca, que se fale, para que se saiba que, mesmo no ambiente político, onde se exige um mínimo de decoro, ainda acontece esse tipo de coisa. Agora, deputada, ainda falando de preconceito, há também muita falta de informação em relação ao MST. Né? Muitas pessoas enxergam o MST não como um movimento de ocupação de terras improdutivas, né? E sim como invasores de terras privadas. Como foi para a senhora nascer e viver dentro de um assentamento diante dessa visão externa de preconceito sobre o movimento? Eu sou fruto da luta do Movimento Sem Terra e o MST tem uma preocupação muito grande em forjar novas gerações para a luta. Então, nos próprios espaços do Movimento Sem Terra, o MST desenvolveu metodologias, pedagogias para fazer com que aquela criança que nasce dentro do Movimento Sem Terra ou que na sua infância, na sua adolescência, acabam entrando dentro de um assentamento, dentro de um acampamento por conta da luta dos pais por terra, por trabalho, né, por moradia, com que essas crianças, esses adolescentes saibam da luta, se identifique com aquela luta, ou pelo menos entenda e tenha consciência que aquela luta é justa. Eu sempre falo e reforço nas minhas falas que eu fui alfabetizada para a luta dentro do Movimento Sem Terra. Então, é uma preocupação também com as crianças, mas principalmente com as mães. Para as mães poderem ficarem livres para poder participar do espaço da política,
seja de uma formação, uma marcha, num encontro, elas precisam ter onde deixar as suas crianças. Porque ele estar na política, você precisa de tempo. E a gente sabe que o tempo das mulheres é muito curto. Porque as mulheres, quando não estão no trabalho, estão no cuidado doméstico, estão no trabalho doméstico. Então, o MST tem essa preocupação, onde ter um espaço de cuidado para as crianças, para as mães poderem ficarem livres para a luta política. E é nesses espaços que a gente chama de ciranda infantil que as crianças entram em contato desde cedo com os princípios do Movimento Sem Terra. Nós temos jornal Sem Terrinha, jornal para as crianças que são produzidos todo mês, há mais de 10 anos. Nós temos música para as crianças dentro do MST, temos CDs, nós temos diversos livros de histórias, literaturas infantis que falam sobre a vida no assentamento, no qual as crianças se identificam com essas histórias. Então, é um diverso, né, de conjuntos, e foi nesse espaço que eu fui formada, foi nesse espaço que eu fui forjada. Queria dar uma boa noite especial para o meu reitor da Universidade Federal de Pernambuco, Alfredo, que está aqui mandando uma saudação. Agradeço a presença. E, então, o MST forja essa geração. E é uma escolha de cada sujeito ser militante ou não. Mesmo que não escolha ser militante, continuar na luta política, mas pelo menos nós vamos ter um parceiro, uma parceira que vai ter consciência da importância da luta pela reforma agrária, da luta pela terra no Movimento Sem Terra. Entendi. E seus projetos na Assembleia Legislativa? A senhora está chegando no primeiro mandato, é a primeira representante do MST na história, né, do Legislativo de Pernambuco. Sua luta tem se resumido, não que seja pouca coisa, a luta as bandeiras do MST. Quero que a senhora falasse um pouco dos seus projetos. Bom, nós, primeiro dizer que essa, para nós, foi uma campanha muito importante. Primeira vez na história que o MST decidiu lançar candidaturas em todo o país. Nós tínhamos 3 deputados federais antes, né, dessa decisão, por uma decisão muito local dos estados de lançar candidaturas. Foram candidaturas exitosas, né, deputados que, inclusive, têm um tempo de mandato na Câmara dos Deputados, né, em Brasília, em Sergipe, na Bahia e no Rio Grande do Sul. Mas foi uma decisão, né, que o MST tomou nacionalmente de ingressar na luta institucional. Nós dividimos a luta em 3 dimensões: a luta política, a luta ideológica e a luta institucional. E achamos que, nesse momento de reconstrução do Brasil, de retomada democrática, seria muito importante as candidaturas do MST para a contribuição da discussão do projeto político. Então, mais do que ganhar eleitoralmente uma eleição, a gente queria ganhar politicamente. A gente poderia até não ter eleito nossos deputados, mas o mais importante era o debate que a gente conseguiu fazer e promoveu através dessas candidaturas com a sociedade. Desmistificando o que é a luta da reforma agrária, as bandeiras do MST, e cada vez mais nós falamos, o MST tem projeto político de sociedade. O MST não tem apenas um projeto político para a reforma agrária. Então, avançar com a reforma agrária no país é avançar também nas lutas da cidade, e em todas as suas dimensões, em saúde, em educação, em cultura, em infraestrutura, em esporte, em lazer. É uma dimensão do pensar a vida. E o MST cada vez mais contribui nesse processo e vem se transformando cada vez mais numa grande referência política. Então, nós chegamos na Alep numa campanha que foi muito construída com essa coletividade. Eu era o nome do MST, uma aposta de uma mulher jovem, que também foi muito importante o MST apostar nesse perfil, mas mais do que isso, nós carregamos junto com a gente o sentido de uma candidatura coletiva, porque era uma candidatura de movimento, de organização social. Então, chegando na Assembleia, nós temos como prioridade, primeiro, a pauta, né, da reforma agrária, da luta pela terra, mas mais que isso, né, ao chegar no parlamento, eu represento, né, o povo pernambucano.
E nós tomamos como prioridade, nesse momento, atuar na questão do combate à fome. Essa é uma bandeira para nós emergencial, uma bandeira que está concatenada com o projeto do nosso presidente Lula nacionalmente. Então, o projeto emergencial de combate à fome, ele é nacional e está na ordem do dia. Então, nós instauramos uma comissão especial de combate à fome na Assembleia, que tem o objetivo de aprofundar os estudos sobre o mapa da fome em Pernambuco.